E um debate no podcast Redcast entre mulheres que se identificam como bruxas e cristãs gerou controvérsia, ofensas e um relato de assédio sexual. Durante a discussão sobre liberdade sexual feminina, uma participante fez um comentário de cunho sexual direcionado à vereadora Eduarda Campopiano. Vamos ver o trecho. Realmente fala. A questão é que você, quando você se fala, olha a tua postura, você se coloca como melhor. E você não é melhor em nada. Você vira pra mim e fala, você só tem 22 anos. Mas eu você me só tem 22 anos, você é dissimulada, cara. Mas não é, mas qual que é a questão da idade? Não é demérito nenhum. Toda, garota. Na moral, Júnior, manda parar essa Na moral, isso tá gravado? Isso tá gravado? Isso tá gravado? Amigo, Porque você não vai pagar isso, não. por isso? Você não vai pagar essa não. Eu não vai processar por isso? Pega essa eu vou você que eu desejaria eu vou embora. Dissimulada. Linda! Eduarda se pronunciou sobre o fato em suas redes sociais. Eu fui assediada por uma mulher. Na moral, Júnior, Eu achei que esse fosse ser só mais um debate, meu contra feministas, como todos os que eu costumo fazer. Até que uma das feministas decidiu soltar esse absurdo pra mim. E essa não foi a única coisa bizarra que saiu da boca dela nessa gravação. Aí fica a pergunta, imagina se isso fosse um homem. Imagina se no lugar dela fosse um homem tendo a cara de pau de falar todas essas coisas pra mim na frente de uma câmera. Ele com certeza teria saído de lá preso. Por assédio sexual, por misoginia, por qualquer coisa. Já teria uma enxurrada de matérias na mídia tradicional e um monte de ONG querendo abraçar o caso. Mas como a assediadora da vez foi uma mulher e uma mulher de esquerda, aparentemente ela tem passe livre pra cometer o crime que ela quiser. Eu já vi até gente dizendo que ela deve ser uma atriz paga por mim, porque nenhuma mulher faria algo assim de verdade. Mas fazem. Mulheres também assediam, mulheres também agridem e mulheres também mentem. Porque maldade não tem sexo. E eu sempre falo sobre isso aqui. Mulheres podem sim ser vítimas de outras mulheres. Num debate sobre cristianismo, outra mulher tenta me ofender e atacar a minha dignidade falando obscenidades pra mim, logo depois de ela ter ressaltado o fato de eu ser jovem demais pra ela. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando quando a gente diz que a nossa guerra não é política, ela é espiritual. Eu quero agradecer ao deputado Nicolas Ferreira por dar visibilidade a esse caso nas redes dele, avisar vocês que todas as medidas legais estão sendo tomadas e ressaltar mais uma vez, não tenham medo, porque se é esse tipo de gente que tá contra nós, é porque a gente tá no caminho certo. Quero ouvir a sua análise, Guta Pini. Nossa, Dani, é bem. A skin não muda, né? Como já é tão falado nas redes sociais. Um completo absurdo, um vexame, uma deturpação dos valores, de tudo. Como que alguém transforma um debate nesse tipo de cena? Que coisa mais horrorosa. Agora, não é também da gente se espantar com esse tipo de conduta, essa forma de se expressar, vindo desse público mais progressista, dessas militantes progressistas, porque quem são os ídolos dessas mulheres aí feministas? Simone de Beauvoir, que assediava meninas, crianças. Ela aliciava essas meninas para o seu parceiro. Então, essa é a grande feminista idolatrada por este movimento. Então, acaba sendo compatível com o que elas acreditam, com o que elas demandam. É um lixo, é algo assim, é abominável. Agora, a Eduarda é alguém que tem uma força, né, uma postura ali para se manter ainda no debate e na vida pública, diante desse tipo de ataque, de vileza mesmo, um completo absurdo. Toda a nossa solidariedade para a Eduarda e que as mulheres fiquem muito atentas para esse tipo de militância que se diz defender, se diz ser a defensora das mulheres, não é por aí. E já está muito claro o que está acontecendo. E como a Eduarda bem disse, como é uma mulher de esquerda fazendo esse tipo de coisa horrorosa, fica por isso mesmo, não tem inquérito, não tem misoginia, não tem nada. Agora, se fosse alguém de direita fazendo isso, aí
essa pessoa já estaria sendo fuzilada. A Ligo está no meio da discussão, inclusive, quando a Eduarda Campopiano se manifesta, essa mulher, essa esquerdista, ela diz: você vai me processar? Eu não posso te desejar? Eu não posso falar o que eu falei? Bom, é o que a Eduarda Campopiano mostrou, né, professor Marcelo Soane? A esquerdista está meio que não, né? Certamente relativizando toda a situação. Pois se fosse um homem dizendo a mesma coisa, eu não posso desejar você, para uma mulher, a história seria totalmente diferente. É interessante, Daniel, se nós compararmos as duas posições, a masculina e a feminina, o que ela está fazendo, reivindicando o direito a ser chula e a ser baixa, para as mulheres, mas não para os homens, poderia ser enquadrado como misandria, um ódio aos homens. É interessante que essa baixeza dela ficou muito bem caracterizada, e isso expressa algo que é interessante, porque o grande processo evolutivo foi exatamente você conseguir retirar das expressões de desejo, das expressões de admiração, das expressões de carinho, exatamente esse comportamento, que é um comportamento que olha para o outro como um simples objeto de uso específico para um determinado momento, como se uma coisa fosse. Nós evoluímos todos para chegar a esse comportamento. A grande questão é que a misandria que ela apresenta coloca o homem como impossibilitado de manifestar qualquer admiração e desejo. Mas a elas, esse tipo de personalidade feminina, é dado o direito de fazer o que quer, inclusive ser chula, ser baixa. Eu cumprimento, olha que coisa curiosa, eu cumprimento a Dudinha. Por que eu falo Dudinha? Porque era assim que eu sempre me referia a ela nos momentos que eu participei à mesa com ela, mas a vereadora Eduarda Campopiano, eu a cumprimento exatamente por ela ter mostrado aquilo que é a essência. É uma coisa baixa vindo de uma mulher baixa, que tentou se manifestar e reivindicou o direito exatamente aquilo que há de mais porco no relacionamento. É interessante que quando a Duda apresenta o que aconteceu, o que ela está dizendo é, afinal de contas, nós vamos ou não vamos ter isonomia no tratamento com as pessoas? E vamos ou não vamos acabar com a misandria? Se é para ter um comportamento adequado, um comportamento legítimo, que seja dado a todos e não a um grupo específico, que deve ser repudiado, e o outro não, dada a total liberdade. E a liberdade de ser inadequado para ser elegante. Aqui é só dizer inadequado. Já falei o suficiente sobre o comportamento da senhora. Mayara Hani, quer complementar? Olha, eu fico até sem palavras quando eu vejo o que aconteceu ali. A gente precisa lembrar que a Eduarda ainda é a mesma pessoa que levou um murro na boca dentro de uma universidade de um homem, inclusive, né, por defender as suas ideias, por tentar um debate coerente de ideias, de trazer lucidez para as pessoas, entender os lados delas e também pontuar o lado que a Eduarda possui. E aí, quando nós ouvimos esse tipo de discussão, eu acho que vai além de nós falarmos que imagina se fosse um homem. É nós questionarmos o seguinte: essas pessoas, elas estão se sentindo blindadas, né, pelo que nós temos hoje. E, de fato, elas estão. Elas se sentem no direito de poder agir da forma como elas bem entenderem, de falar o que elas quiserem, porque elas sabem que elas não sofrerão consequências dentro da estrutura desse país que nós estamos formando. Então, quando nós paramos para pensar nessa situação, a gente se sente realmente incapacitado às vezes. A gente se sente impotente frente a essas situações, porque não existe mais racionalidade nesse discurso. Não adianta você tentar trazer a racionalidade para uma pessoa, com perdão da palavra, que é completamente estúpida. Né, estúpida nas suas coerências, nas suas atitudes, no que você fala. Quer dizer, você quer tanto a igualdade, mas você fala que o homem não pode agir dessa forma, mas você pode. Então você não quer igualdade nenhuma. Né? Você quer se sobrepor ao outro, você quer sobrepor a sua ideia aos demais, você não busca uma igualdade. Então, eu sinto muito pelo que a Eduarda teve que ouvir, sinto inclusive por nós aqui, os espectadores que tiveram também que passar por essa situação constrangedora de ouvir o que essa senhora teve a falar. É realmente, como o professor Marcelo disse, muito chulo, muito baixo, mas mostra o quanto eles se sentem blindados para agirem dessa forma dentro desse país.